Os japoneses têm um hábito muito pequeno durante as refeições. Tão pequeno que muita gente acha que não faz diferença. Mas é justamente esse hábito que muda a forma como o corpo percebe a fome e a saciedade. O mais interessante é que eles nem sempre fazem dietas rigorosas, nem passam horas na academia. Ainda assim, a taxa de obesidade no Japão continua entre as mais baixas do mundo. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que o problema não está apenas no que comemos, mas na maneira como comemos todos os dias. Neste vídeo, vou te mostrar por que a velocidade ao comer, a atenção durante a refeição e alguns hábitos extremamente simples dos japoneses podem ajudar o corpo a ganhar menos peso sem precisar viver em constante sofrimento. Parte 1. As pessoas não ganham peso só porque comem muito, mas porque comem rápido demais. Quando foi a última vez que você comeu sem olhar para o celular? Eu percebi que já consegui terminar uma refeição inteira sem praticamente lembrar do sabor da comida. Comendo enquanto assistia TikTok, YouTube, respondia mensagens e poucos minutos depois já estava procurando outra coisa para comer. O que muita gente não percebe é que o nosso cérebro leva cerca de 20 minutos para entender que estamos satisfeitos. Isso significa que quando você come rápido demais, o corpo ainda nem teve tempo de reagir e as calorias já passaram do necessário. E é exatamente por isso que a velocidade ao comer tem uma ligação tão forte com o ganho de peso. Os japoneses, por outro lado, têm uma forma completamente diferente de se alimentar. Eles costumam comer devagar, mastigar bem e preferir vários pratos pequenos em vez de uma porção enorme. Sem perceber, isso cria o chamado mindful eating, ou seja, comer com atenção e realmente sentir a própria refeição. Quando você come mais devagar, os hormônios da saciedade também têm tempo para agir melhor, fazendo o corpo se sentir satisfeito mais cedo. E essa foi a parte que mais me surpreendeu. Às vezes o problema não é que você come demais, é apenas que o seu cérebro ainda não teve tempo de perceber que já foi suficiente. Então tente fazer uma coisa muito simples hoje. Coloque o celular de lado durante uma refeição e coma um pouco mais devagar do que o normal. Acho que você vai se surpreender com a sensação de saciedade do próprio corpo. Parte 2. Um par de hashis pode fazer você comer menos sem perceber. Existe uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para notar. Só a maneira como os japoneses pegam a comida já faz com que eles comam de um jeito muito diferente do nosso. Quando usamos colher ou garfo, conseguimos comer muito rápido e colocar grandes quantidades de comida na boca o tempo todo. Mas com os hashis é diferente. Você precisa pegar porções menores, mais devagar, e entre uma mordida e outra, sempre existe uma pequena pausa. Parece algo sem importância, mas é justamente essa pausa que dá tempo para o cérebro processar a sensação de satisfação e saciedade. As refeições japonesas também costumam ser divididas em vários pequenos pratos, com diferentes texturas e sabores. Um pouco de arroz, um pouco de peixe, alguns vegetais, uma tigela de sopa. Isso transforma a refeição em uma experiência mais agradável, em vez de apenas encher o estômago. E quando você realmente presta atenção no sabor da comida, a tendência de comer por emoção ou de forma automática diminui bastante. Alguns estudos sobre mindful eating também mostram que pessoas que comem mais devagar costumam consumir significativamente menos calorias, sem precisar fazer dietas extremas. E acho que essa é a perspectiva mais interessante de todas. Os japoneses não estão o tempo inteiro tentando se controlar. Eles simplesmente criaram, sem perceber, uma forma de comer que torna muito mais difícil exagerar. Às vezes, mudar o corpo não começa com mais força de vontade, mas sim mudando a maneira como você come todos os dias. Parte 3. O que faz muitas pessoas comerem sem parar, na verdade, é a distração. Acho que uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas comem em excesso hoje em dia não está na comida, mas no fato de que quase nunca estamos realmente presentes durante as refeições. Nós comemos junto com TikTok, YouTube, trabalho, mensagens, estresse e até pensamentos mal resolvidos que continuam ocupando a mente. As mãos continuam levando comida até a boca, mas o cérebro está em outro lugar. E quando a mente fica tão distraída assim, ela tem muito mais dificuldade para perceber os sinais de saciedade. Talvez seja por isso que muita gente termina de comer e ainda continua sentindo vontade de doces ou snacks, sem entender o motivo. Houve um momento em que eu percebi que já nem estava realmente aproveitando a comida. Eu apenas estava me alimentando no automático. E essa sensação é completamente diferente. Na cultura japonesa, a refeição costuma ser vista como uma experiência, não apenas como algo para terminar rápido. Eles comem mais devagar, com mais atenção e sem tanta pressa. E é justamente essa presença que faz o corpo se sentir satisfeito mais facilmente,
mesmo com porções menores. Uma mudança muito simples, mas extremamente eficaz, que eu comecei a testar foi passar os primeiros 10 minutos da refeição sem tocar no celular, apenas prestando atenção no sabor, na mastigação e no ritmo da comida. Além disso, colocar os hashis ou a colher na mesa entre uma mordida e outra também ajuda o corpo a desacelerar naturalmente. Parece algo simples, mas às vezes o controle sobre a alimentação não começa pela força de vontade. Começa pelo quanto você realmente está presente durante a própria refeição. Parte 4. A sensação de já é suficiente é algo que os japoneses aprendem desde muito cedo. Os japoneses têm um conceito muito famoso chamado hara hachibu, que significa comer até cerca de 80% da saciedade, em vez de tentar ficar completamente cheio. Parece algo simples, mas isso muda totalmente a relação deles com a comida. Em muitas refeições no Japão, é raro ver porções gigantes ou refil ilimitado, como acontece em vários outros lugares. A comida costuma ser servida em quantidades moderadas, suficientes para trazer satisfação, mas não a ponto de a pessoa sair da mesa se sentindo pesada demais. E justamente por viverem constantemente nesse tipo de ambiente, o corpo deles aprende naturalmente o que significa já é o bastante. O mais interessante é que as crianças japonesas entram em contato com essa ideia desde muito cedo. As refeições têm horários definidos, porções equilibradas, e o hábito de ficar beliscando snacks o dia inteiro não é tão comum. Com o tempo, elas conseguem manter uma conexão muito mais forte com os sinais reais de fome e saciedade do próprio corpo do que muitos adultos hoje em dia. E acho que esse foi o insight que mais me fez refletir. Muita gente cresceu em ambientes que fizeram perder completamente a conexão com a sensação verdadeira de estar satisfeito. Nos acostumamos a comer rápido, comer por tédio, comer por estresse e sempre ouvir alguém dizendo, come só mais um pouco. Foi aí que percebi algo muito importante. O ambiente influencia muito mais o comportamento do que a força de vontade. Porque, quando tudo ao seu redor incentiva o excesso, manter o corpo saudável começa a parecer uma luta constante contra a própria rotina da vida diária. Parte 5. A perda de peso sustentável não começa com força de vontade, mas com um sistema alimentar mais leve. Durante muito tempo, eu pensei que para emagrecer era preciso ter disciplina extrema. Precisava me obrigar a treinar mais, comer menos e lutar contra qualquer vontade de comer. Mas quanto mais eu estudava sobre isso, mais percebia que a razão pela qual tantas dietas extremas falham é porque o corpo sempre reage contra a sensação de estar sendo forçado. Quando você corta calorias de forma agressiva ou vive se proibindo de comer certas coisas, o cérebro começa a interpretar aquilo como um estado de escassez. E então a fome, os cravings e a sensação de perder o controle aparecem ainda mais fortes. Isso não acontece porque você é fraco. É apenas o corpo tentando te proteger. Os japoneses parecem seguir um caminho muito mais leve. Eles não tentam transformar o corpo rapidamente. Em vez disso, criam pequenos hábitos que se repetem todos os dias. Comer cerca de 20% mais devagar. Usar tigelas um pouco menores. Não mexer no celular enquanto comem. E parar antes de ficarem completamente cheios. Essas mudanças parecem pequenas, mas é justamente a repetição que cria resultados duradouros. Porque o corpo consegue sustentar muito melhor hábitos leves do que mudanças extremas. E talvez essa tenha sido a lição mais importante que aprendi no fim de tudo. O corpo não precisa ser punido para se tornar mais saudável. Às vezes, a forma mais sustentável de mudar é simplesmente começar a tratar a si mesmo com um pouco mais de gentileza todos os dias. E talvez a parte mais interessante seja que os japoneses não enxergam isso como um segredo para emagrecer ou como uma batalha contra o próprio corpo. Para eles, são apenas hábitos normais repetidos todos os dias. Mas são justamente essas pequenas atitudes que, silenciosamente, criam diferenças enormes ao longo dos anos. Muitas vezes pensamos que mudar a aparência exige medidas extremas. Uma dieta rígida, uma rotina de treino capaz de deixar o corpo exausto. Mas às vezes, aquilo que mais transforma o corpo é simplesmente comer um pouco mais devagar, prestar um pouco mais de atenção à sensação de saciedade e parar de exigir perfeição de si mesmo o tempo inteiro. O seu corpo não precisa ser punido para se tornar mais saudável. Ele só precisa de um estilo de vida que você realmente consiga manter por muito tempo.